Olá, gurizada. Hoje com Kleber Grabowska, com Júnior Maicá, do Bairrista FC. Vamos lá. Olá, gurizada. Hoje com Kleber Grabowska, com Júnior Maicá, do Bairrista FC. Vamos lá. Olá, gurizada. Hoje com Kleber Grabowska, com Júnior Maicá, do Bairrista. Olá, gurizada. Hoje com Kleber Grabowska, com Júnior Maicá, do Bairrista FC. Olá, gurizada. Hoje com Kleber Grabowska, com Júnior Maicá, do Bairrista FC. Olá, não tem o meu retorno, ele não está ouvindo o que eu estou falando. E aí ele coloca uma outra camiseta e em seguida ele volta para falar sobre esta camiseta aqui. E eu, evidentemente, vou perguntar pelas flâmulas. Nesse momento, o Kleber pegou a camiseta da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e jogou para o lado. No varal, que camiseta está nesse momento, Kleber? Essa é a camiseta do tempo que o futebol na China era pobre, é do Xangai Shenhua. Pô, rapaz. Tempo que o cara ia pra China e os caras perguntam assim, tem futebol lá na China? Eu disse, tem sim, consegui jogar lá. Tá, mas quando é que tu foi à China buscar essa camiseta? Não, foi lá por janeiro, mais ou menos, fevereiro, não? Não, ganhei de presente. Ganhou de presente. Quando tu levantasse, fizesse o movimento, ficasse sem retorno, eu narrei o que tu estava fazendo. Tava tirando a camiseta como eu disse aqui, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, colocou para o lado, colocou essa camiseta, mas atrás da camiseta tem duas flâmulas. Quais são elas ali, Kleber? Um é do Cruzeiro. Aliás, a gente esqueceu de fazer o registro, né? Nosso querido Cruzeiro estava de aniversário no 14 de julho, né? Na queda da Bastilha, que foi terça-feira, né? Terça-feira foi o dia que o Fernando Carvalho participou, esqueci de registrar. E outro é do querido sarau do futebol, né? O Bola na Rede. A gente fez uma flâmula para decorar o ambiente lá no brechó do futebol e, por enquanto, ela está aqui como lembrança, louco para voltar à atividade. E vocês fazem no sarau do futebol lá quando é possível realizar, é evidente? Bom, o sarau de futebol ele tem duas partes, né? A gente dividiu em 45 minutos. A primeira parte a gente procura textos, né? Mais ou menos o que a gente, com mais rapidez, faz durante o programa, né? Pega peças interessantes, personagens interessantes e faz textos selecionados, faz leituras lá. Então, tem a dona Jorge Santos, o Júnior Maicá, que é o nosso último reforço contratado, o Gustavo Fogaça, o nosso querido Gufo, e na parte musical, artística e de leitura também o Richard Serraria, né? Ex-Bataclan FC, que dá a canja musical e também participa das leituras. E na segunda parte, a gente tem um convidado, e a gente sempre tenta fazer a seleção dos textos em cima desse convidado da segunda parte. A gente estreou com o Marcelo Carvalho, falando sobre o racismo no futebol, aproveitando aquele gancho do encontro do Marcão com o Roger, né, que são os dois, ou eram os dois únicos negros no futebol. Acho que era
um assunto que estava em evidência no momento. Depois a gente convidou o Lemir Martins, repórter da Placar, para falar sobre a história do Pelé e o Gol Mil, convidou o Beto Xavier para falar de música e futebol, falou com a Duda e com o Yura sobre futebol feminino aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente está buscando algumas temáticas diferentes que não sejam só o futebol dentro das quatro linhas, só o futebol dentro de campo, né? Essa é mais ou menos a ideia do Sarau, de desenvolver vários temas que estejam relacionados com o futebol, atuais, passados, recuperar histórias, enfim, fazer do futebol uma atração. Perfeito, muito Silvio. Boa ideia, que depois que terminar a pandemia, evidentemente que vai retornar. Diga, Maiká, eu só ia dizer o seguinte, numa sexta-feira que começa com a confirmação da saída de Jorge Jesus, que vai falar sobre o novo centroavante do Internacional, que passa pelo local do Grenal, mas que passa por esta tua informação aí, então, Maiká. Sobre o Grenal, Silvio, parece que não vai ser em Porto Alegre mesmo, viu? A informação é que a prefeitura vetou a realização do Grenal em Porto Alegre. Ainda não tem a confirmação oficial, mas já começam a pipocar aí em vários... já é oficial, realmente. É oficial. É oficial. A notícia de agora, né? A prefeitura não liberou a realização do Grenal em Porto Alegre. Daqui a pouquinho vai sair uma nota oficial, a gente já vai trazer mais informações. Tá aqui, ó. Agora sim, o perfil da prefeitura no Twitter... Diante do quadro de aumento da taxa de ocupação de leitos de UTI da capital, a Prefeitura de Porto Alegre anunciou nesta sexta-feira, 17, que a realização de jogos de futebol segue restrita temporariamente. A medida leva em conta o aumento da taxa de contaminação por coronavírus e seguirá tendo acompanhamento das equipes técnicas da Secretaria de Saúde. Apesar do acompanhamento técnico e de protocolos criados pela Federação Gaúcha de Futebol, o momento da pandemia não permite a realização de eventos desse porte. A Prefeitura informa que seguirá avaliando a situação e manterá contato direto com a Federação Gaúcha de Futebol e os clubes com sede na capital para que todas as medidas a serem adotadas sejam pensadas com base na segurança de toda a população porto-alegrense. Então tá aí a confirmação oficial, o Grenal não será disputado em Porto Alegre na quarta-feira, 22. Onde será o Grenal, Kleber? Caxias do Sul, né? Vai ser possivelmente em Caxias do Sul, porque lá o futebol está liberado, existia até uma pressão para a volta do futebol, inclusive a Prefeitura de Caxias e Bento foram dois municípios que lideraram essa obstrução, esse confronto com a questão das bandeiras do Estado, pedindo liberação do comércio, né? Então Caxias do Sul vai ser a sede do Grenal. Só tem que fazer um remanejo, né? Porque Caxias do Sul na quarta e na quinta tem 2 jogos. Tem... se bem que quarta-feira está liberado, acho que até a Federação Gaúcha já estabeleceu isso como stand-by, né? Porque o Caju Sim. É quinta-feira de manhã e na quinta-feira de tarde tem o jogo do Ipiranga Esportivo. Bom, eu só quero dizer o seguinte, antes de seguir nesse papo com vocês, porque na sequência, depois do Grenal, a dupla Grenal tem jogo em Porto Alegre, né? E o São José como é que vai ficar? Porque o São José também tem jogo em Porto Alegre. Eu quero ampliar um pouquinho em seguida com vocês, mas só quero dar uma sugestão. Quando lá atrás, ou lá na frente, porque vem outras decisões por aí, o governador do estado se reunir com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, para tratar de jogo em Porto Alegre, de treino em Porto Alegre, que o governador coloque neste papo imediatamente o prefeito da cidade, Nelson Marquesan. Porque senão fica isso aí, cara. Esta decisão da semana passada de que teria futebol em Porto Alegre, de que os treinamentos com contato poderiam ser realizados em Porto Alegre, aliás, esse é um outro detalhe, não sei como é que fica, sabe? E para dias depois o prefeito vir com toda a autoridade que ele tem nesse aspecto, nesta questão, para dizer que não tem jogo em Porto Alegre. Então, por favor, quando se tratar desse tipo de movimento em Porto Alegre, que não participe apenas o presidente da federação e o governador do estado, e também participe Júnior Maiká, o prefeito de Porto Alegre. Ficou confuso, né, Silvio? Ficou estranho, realmente, toda a confirmação, todo o planejamento do Gauchão baseado nas sedes, né? E aí agora vem a prefeitura. Primeiro, assim, eu também não consigo entender por que o treino é liberado e o jogo não, né? Eu sei que, obviamente, que a população não se reúne, por exemplo, para assistir um jogo, né? Para assistir um treino, né? E pode ter aglomeração para assistir um jogo. Mas eu não consigo entender, Silvio, sinceramente, o que houve aí. Treino tá liberado, jogo não. De novo, faltou comunicação, né? Faltou comunicação. Acho que faltou coerência. Eu acho que faltou coerência, né? Porque se libera treino, não libera jogo, o problema não é o campo. O contágio é o menor possível dentro do campo.
né? O problema é a torcida. E aí, acho que a medida mais sensata, já que se decidiu voltar com o Gauchão, é tirar o Grenal do pay-per-view e botar no jogo, na TV aberta, né? Eu acho que tá faltando coerência nessa ideia. E o melhor era não ter voltado. No fim vai ficar elas por elas, e o perigo maior não é dentro de campo. O perigo maior é a aglomeração dos torcedores nos bares, né, no churrasco familiar, nessas coisas aí de acompanhar o futebol. Então, como ficarão? Eu não sei se alguém tem o calendário aí de jogos restantes do Campeonato Gaúcho. Qual é o primeiro time? Aliás, falta decidir o que vai acontecer com o jogo do São José. Contra quem joga o São José nesse... São José joga no São Leopoldo com o São Luís. Tá jogando fora então. Na sequência, depois dessa primeira rodada, na outra que vem, algum deles joga em Porto Alegre? Ó, o Grêmio joga com o Ipiranga, jogo marcado para 26, que é domingo, né? Possivelmente o Grêmio vai para Caxias. O Inter vai a Bento Gonçalves no sábado. Perfeito. O Aimoré joga em São Leopoldo contra o São Luís. O São José tem jogo marcado em Porto Alegre contra o Novo Hamburgo. O Brasil joga em Novo Hamburgo contra o Juventude e o Caxias joga em Caxias contra o Pelotas. Júnior Maicá, depois do Grenal, que não vai ser realizado em Porto Alegre na quarta-feira, no final de semana tem o Grêmio jogando em Porto Alegre e o São José jogando em Porto Alegre. O que vai acontecer? Vai faltar data, né, Silvio? Vai faltar local também, né? Agora o pessoal da federação aí, da TV também, vai ter que achar uma nova sede, né? Porque a gente teria região metropolitana e Serra Gaúcha. E agora Porto Alegre, por exemplo, está fora. Nós temos 3 clubes, provavelmente 2 jogos por rodada aqui e talvez mais alguns outros, né? Dependendo da situação, porque são 2 regiões, poucas sedes para o retorno do Gauchão. Acho que vai ter um remanejo aí, de repente vai faltar data, né? Tem que ver agora como é que vai ficar essa situação. Por exemplo, o Clebinho já trouxe a informação aqui que se o Grenal for para Caxias, para o Centenário, que é geralmente onde é a segunda casa do Grenal, digamos assim, né? Quando ele sai de Porto Alegre, já vai afetar lá no Caju, né? E também nos outros clubes que vão se hospedar e vão ficar pela Serra. Então, sinceramente, Silvio, eu não entendi. Libera treino, não libera jogo? Para mim não faz muito sentido. Se liberou o treino, né? Que é toda essa preparação, o contato dos jogadores, enfim. Se liberou o treino é porque ele ia liberar o jogo, né? E a situação, claro que a situação está se agravando, né, na pandemia, mas ela não se agravou de ontem para hoje, né? Ela já é um problema grave na sociedade porto-alegrense há um mês, né? O aumento, assim, esse pico, né, que estamos tendo. Então já se sabia que seria assim. Difícil compreender tudo isso, né? Difícil realmente de entender tudo isso. Não quero crer que tenha alguma disputa interna aí de vaidade, de disputa política, né, dos bastidores, mas acho que prejudica tudo, né, Silvio? Primeiro, assim, nós temos uma opinião parecida, né, de que é precoce esse retorno do futebol, principalmente agora, né? Mas já que os clubes se colocam à disposição para jogar e apresentam toda uma infraestrutura de isolamento, de que não vai ser um problema para a sociedade, né? Então, ok, vão liberar o retorno. E aí agora para de novo, é muita desinformação. A imagem que chega do futebol para a população é muito confusa. É tudo muito nublado, assim, não dá para entender muito bem as coisas. Será que o prefeito não vai proibir os treinos esses com contatos, Kleber? É uma possibilidade. Se for coerente, né? Não tem jogo e não tem treino. Essa seria a questão. E aí a dupla Grenal iria para Santa Catarina, porque nesse momento Santa Catarina está numa situação parecida, tá com as atividades paralisadas, porque lá também o campeonato tá parado. Teve uma rodada e parou tudo. Volta só na semana que vem. Então, eu acho que o futebol está com um grande ponto de interrogação, essa volta do Campeonato Gaúcho, né? Acho que foi mal estruturado. E eu acho que é mais ou menos aquilo que a gente está falando há algum tempo. Na hora que a federação fez o protocolo, eu acho que tinham que ter reunido os prefeitos, né, os secretários municipais de saúde, e diz, dá para fazer ou não. Depois que autoriza, no fim acho que foi invertida a decisão. A decisão tinha que ser dos prefeitos, tá ok, pode ter jogo, pode ter treinamento, e depois o governador dá ok. Não, primeiro o governador deu ok, depois foi fazer a consulta. Tá equivocada essa ordem.
Ficou ruim para o governador. Silvio, oi, fala. Só para corrigir aqui, eu disse que o Caju seria no Centenário, né? O Caju vai ser no Jacone e o Ipiranga. Na quinta-feira. E o Ipiranga Esportivo no Centenário. Muito bem. Eu tenho a rodada aqui, Silvio, né? Tem a rodada aqui. Posso passar rapidinho? Pode passar. O Grenal, então, sem estádio definido, né? Era para ser pro Beira-Rio. Ipiranga e Esportivo no Centenário, o Brapel na Boca do Lobo, o Caju no Jacone, São Luís de Juí e São José no Cristo Rei e Novo Hamburgo e Aimoré no Estádio do Vale. Ficou ruim para o governador do estado, Eduardo Leite. Ele passou por cima da autoridade local do prefeito Nelson Marquesan, acertando direto com o presidente da federação, não apenas a volta do futebol, como a volta dos treinamentos com contatos, os treinamentos coletivos e ainda mais o Grenal sendo realizado em Porto Alegre. Ele passou por cima, não chamou nunca, pelo que a gente conclui, o prefeito de Porto Alegre para tratar deste assunto. Ficou ruim para o governador do estado, porque aí o prefeito, neste caso específico, com uma autoridade superior à do governador do estado, simplesmente afirma agora que não pode se realizar o Grenal em Porto Alegre. O Grenal sai de Porto Alegre. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Como todos nós conhecemos o ambiente interno da política, os bastidores da política, pode ter certeza que isso internamente está repercutindo de forma muito forte. Há um conflito aí que os dois precisam realmente solucionar. Bom, este é o Bairrista FC, do Grupo Bairrista da RDC TV, e eu quero dizer para ti, Kleber, para ti, Maiká, que eu começo a temer, o Campeonato Gaúcho volta na semana que vem, na quarta, mas eu começo a temer pela sequência do Campeonato Gaúcho. Até porque a ideia é de que até o final deste mês a coisa vai se acentuar em número de casos, se acentuar gravemente em número de casos de Covid aqui em Porto Alegre. Ainda bem que a gente vai ter aí uma semana mais ou menos de calor aqui, mas eu também não sei se isso vai impedir o crescimento exatamente desse problema que é extremamente grave. Eu começo a temer depois de retornar ao futebol pela sequência do Campeonato Gaúcho. Aí tem que se fazer valer esse protocolo dos jogadores, né? Se começar a pipocar casos como foi o fiasco de Santa Catarina, onde 5 dos 8 times envolvidos apresentaram casos, né? E o Paraná, Silvio, ele também vai voltar nesse final de semana, né? Também foi uma decisão em cima da hora, durante o início da semana se autorizou a volta do campeonato e, por exemplo, o Operário de Ponta Grossa, né? Ponta Grossa era uma das poucas cidades que no início da semana estava liberada para a realização de jogos. Hoje tem a notícia de que o Gerson Guzmão, que é um gaúcho que trabalhou aqui no Novo Hamburgo, que é o técnico do Operário, está com Covid, está afastado, ele e mais um integrante da comissão técnica, né? Então o Campeonato Paranaense na retomada também já apresenta problemas de contaminação. Covid está matando gente ligada à nossa atividade, né? Matou um grande apresentador de rádio do Brasil, da história do rádio do Brasil, José Paulo de Andrade. O Covid matou a noite passada José Paulo de Andrade, 78 anos, apresentador há 50 anos de um programa chamado Pulo do Gato, às 6 da manhã, na Rádio Bandeirantes, em São Paulo, pois faleceu de Covid o José Paulo de Andrade, Maiká. Silvio, e é complicado, né? A gente nota que tá ficando, que a coisa tá cada vez mais perigosa, porque tá chegando perto, né? O círculo vai se fechando, as coisas vão se aproximando, assim. É muito complicado realmente o que está acontecendo. E essas opiniões, essas informações confusas, né? Se libera treino, não libera treino, Grenal marcado, Grenal desmarcado, acaba contribuindo ainda mais para a população, né? Para deixar o pessoal realmente preocupado, confuso, né? E quando grandes nomes também, né, se são afetados, a gente se impressiona, né? Tem um efeito mais, né? Assim como foi a morte do Aldir Blanc, por exemplo, né? Pessoas importantes, assim, importantes, todo mundo é importante, mas pessoas, né, conhecidas aí acabam sendo atingidas. Silvio, eu estava fazendo uma pesquisa aqui pelo telefone, eu não sei se o Kleber citou também o caso do Pelotas. O Pelotas tem 4 jogadores, confirmou agora pela manhã, o Pelotas com 4 jogadores, eu não sei se são jogadores ou são membros, né, da equipe, mas são 4 atletas ou membros da comissão técnica que deram um positivo lá no Pelotas. Então, é uma constante isso também, né? É um problema. Tem que ter um cuidado, a gente já citou isso várias vezes aqui.
os quatro exames positivos lá no Pelotas, todos estão assintomáticos e isolados. Mas foi assim que o Catarinense parou, né? O Catarinense teve um jogo e parou, um surto causado por jogadores contaminados da Chapecoense. Então, os jogadores foram para campo antes de receber o resultado do teste, né? O ideal é fazer a testagem, ter a comprovação na véspera do jogo. Eles fizeram o teste na véspera do jogo e foram para o jogo. Daí, na quinta-feira, depois que o jogo foi realizado, aí se percebeu que tinha 14, 15 contaminados entre jogadores e atletas. Eu tô fazendo uma conta rápida aqui, ó. O Brasil, Pelotas, o Aimoré e o Novo Hamburgo, eles voltaram aos trabalhos nessa semana. O Pelotas já tem casos no seu grupo. O Grêmio teve o Diego Souza, 2 integrantes da comissão técnica, e agora tem mais 2 afastados. O Internacional teve 4 jogadores de uma vez. O Caxias teve 3 jogadores. O São Luís teve 3 jogadores. O Ipiranga não teve, o Esportivo não teve e o Juventude não teve. Então, dos 8, metade dos times já tiveram contaminação. São José teve? Não, aliás, não são 8, são 12, né? O São José não teve. Não teve. Pois é. Mas a gente não sabe nada, né, Kleber? Não se sabe se não vão ter. A gente não sabe se na véspera do jogo, no dia do jogo, com a volta do Campeonato Gaúcho, na quarta-feira, se não vai surgir a informação de que apareceu o fulano de tal, testado com positivo e não pode entrar em campo. E tem outra coisa, né, Silvio, a respeito com isso. Tem outra coisa, essa proibição de jogos em Porto Alegre, eu não sei quanto tempo vai demorar, né? Mas já vai interferir na vida da dupla Grenal para o Campeonato Brasileiro. Na estreia, o Grêmio já tem jogo aqui, dia 9, contra o Fluminense, né? E depois tem Copa Libertadores da América, né? Só que isso aí é lá em setembro, então tem que ver até quanto tempo essa proibição vai acontecer. Olha só, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse novo centroavante que está chegando, tão valorizado assim para o Internacional. Mas antes, a informação também, Júnior Maicá, de hoje pela manhã, é o seguinte: Jorge Jesus realmente está saindo do Flamengo e voltando para Portugal para treinar o Benfica. Silvio, a informação, parece que o Jorge Jesus convocou agora uma reunião com o pessoal do Flamengo, né? E parece que a informação ainda não é oficial, mas tudo indica que ele realmente aceitou o convite do Benfica para retornar a Portugal, ao clube do coração dele, né? E vai ser um estrago grande, né, Silvio? Por vários motivos. O primeiro, claro, é porque o Jorge Jesus, por mais que a gente brinque aqui, né? Eu digo nós aqui, torcedor, gremista, enfim, faça piada com as coisas que o Jorge Jesus fala, o sotaque dele, ele foi um cara extremamente competente, né? Ele sai do Flamengo com mais títulos do que derrotas. Ele foi um cara que mudou alguns dogmas aí do futebol brasileiro, essa história de poupar jogador toda hora. Ele tem um trabalho, assim, quase perfeito no Flamengo, né? Faltou só o Mundial, realmente, onde ele foi lá enfrentar o Liverpool e levou o jogo à prorrogação. O segundo prejuízo para o Flamengo é que ele sai com toda a comissão técnica, né? Ele tem o staff dele, então o Flamengo vai ter que remontar tudo. E a terceira parte dessa... Diga, Clebinho. E leva também, o Júnior, além da comissão técnica, leva o Márcio Tanuri, que é o chefe do departamento médico do Flamengo, né? Então é mais um profissional, e eu acho que o Márcio Tanuri ele tem um papel fundamental no trabalho do Jorge Jesus, porque no ano passado, quando deu aquela miudinha que tinha jogador com o rosto quebrado, um com problema de tornozelo e outro com um problema muscular, ele conseguiu colocar os 3 em condições, num tempo recorde, para participar do jogo com o Grêmio, e depois teve aquela fratura do Diego, né? Ou antes teve uma fratura do Diego, que se esperava, o Diego só em 2020, o Diego estava em condições na reta final da Libertadores, da final contra o River Plate, de jogar, né? Então o Márcio Tanuri foi um cara muito valorizado e está ganhando a Europa com esse convite do Jorge Jesus. Ele tinha perdido os 2 laterais, né? O Rafinha com a lesão no rosto, o Felipe Luiz fez uma artroscopia, né? De joelho e se recuperou rapidamente. E foi muito importante. E também o terceiro prejuízo, né? Que parece que o Jorge Jesus deve levar alguns jogadores com ele, né? Ou tentar, pelo menos. 2 nomes que são citados é o Bruno Henrique e o Gerson, na minha opinião, são os melhores jogadores do Flamengo. E o Jorge Jesus tem muito interesse em levá-los junto para o Benfica. Faz parte do mundo profissional, né, Silvio? O futebol
futebol europeu tem grana para isso, tem poder econômico, faz parte, acontece. O Benfica eu tenho dúvida, né? O Benfica tem um limite financeiro aí, os clubes de Portugal. Eu não sei se ele vai ter realmente bala para levar esses 2 jogadores. Mas isso é um segundo momento, porque a verdade é a seguinte: está sendo desmontada a comissão técnica do Flamengo. O que faz o Flamengo a partir de agora? Aliás, parênteses, esse nosso programa é absolutamente transparente. Nós estamos fazendo um programa espirrando, já demos 3 espirros aqui, um negócio maluco, ou limpando o nariz, ou eu tava assim segunda. Nariz. Cara, o que é isso? Mas eu nunca imaginei também que a gente ia fazer um dia, Kleber, apresentar programa com esse grau de transparência, digamos assim. Eu tô pensando em fazer uma live com o Joaquim Loh, técnico da Alemanha, que futuca o nariz toda hora, né? Exatamente. Bom, mas voltando ao Flamengo. E agora, cara? Quem é que vai treinar o Flamengo? E quem é que vai treinar o Flamengo? O Flamengo vai no Sampaoli? O Flamengo vem no Renato? O Flamengo vai buscar algum outro técnico português? O que vai fazer o Flamengo? E mais do que isso, será que o Flamengo, o próximo Flamengo, a partir de uma nova comissão técnica, a partir de um novo técnico, vai jogar tanto quanto o Flamengo do ano passado? Então, tem um tempo de adaptação também, né, Silvio? Primeiro, assim, o Flamengo, a gente não vê um treinador hoje disponível no mercado com as características, com bala na agulha, digamos assim, para comandar esse time, né? Dos grandes nomes de treinadores aí que estão sem trabalho, por exemplo, o único que me vem na cabeça é o Filipão, mas o Filipão é uma característica totalmente diferente, né, do Jorge Jesus. É um cara que, acho que, na minha opinião, já se encaminha mais para aposentadoria ou para um trabalho em seleção do que em clube, né? E assim, eu acho que, invariavelmente, o Flamengo vai ter que bater na porta de algum clube. E aí o Flamengo leva vantagem também, porque assim como o Benfica tem o poder econômico, né, a moeda ao seu favor, né, o euro, para vir aqui e tirar o Jorge Jesus, a comissão técnica, algum jogador, o Flamengo tem essa grana para fazer uma proposta para algum treinador que está empregado. E aí a gente começa a reduzir, né, Silvio, os alvos, né? O círculo ali começa a se fechar, porque por característica tem o Sampaoli, tem o Marcelo Galhardo, né? Tem alguns. O Flamengo já teve um interesse muito grande no Renato, agora esse interesse esfriou. Os jogos contra o Flamengo pela Libertadores do ano passado afastaram um pouco o Renato do Flamengo também, né? A gente lembra que no final de 2018 se falava no Renato até na seleção, né? E aí teve aquela proposta o dia do Fico, né? Que foi a final do Gauchão lá em Pelotas, que o Renato acabou confirmando que ficava no Grêmio, não aceitou o Flamengo. Então, não sei, acho que o Flamengo vai bater na porta de alguém aí. O Inter também pode ser um alvo muito grande, né? O Kudê tem uma característica de trabalho interessante. Eu gosto muito do trabalho do Kudê, eu acho ele um cara extremamente criativo dentro de campo. Então, Grêmio e Inter podem ficar um pouco apreensivos aí, né? Podem ficar sem treinador. Mas eu acho que o Flamengo bate lá no Galo, vai atrás do Sampaoli. Ô, Kleber, o que o Baldasso estaria dizendo nesse momento, nesse programa, ouvindo o Maicá alertando que daqui a pouco o Flamengo pode vir no técnico do Internacional? A semana de Grenal começou a desestabilizar, querem desestabilizar o Internacional, né? Que fiquem especulando o Renato Portaluppi, fiquem com esse pepino pra vocês, acho que é por aí, né? Imita o Baldasso, Kleber. Olha o Sistema Azul! O Sistema Azul! Quer desestabilizar o Inter pro Grenal. Estão com medo do Grenal, estão com medo, buscando tudo que é notícia falsa, tudo que é fake news. Tem um treinador aí de Portugal que foi especulado durante a semana. Aliás, tem 2 especulações, né? O Flamengo parece que gostou dessa ideia de trazer treinadores da Europa. A primeira informação era que o Flamengo ia tentar conversar com o auxiliar do Jorge Jesus para ver se ele assumiria o time por aqui, que é o João de Deus, né? A gente até fez aquela brincadeira, sai Jesus e assume Deus. E um outro nome que surge é Marco Silva. Marco Silva é um técnico português que andou em vários clubes pequenos, que se projetou dirigindo o Sporting, né? E eu acho que até, se eu não estou enganado, ele foi o treinador do Sporting antes do Jorge Jesus voltar para lá naquela troca. Ele saiu do Benfica e foi pro Sporting. E que ganhou espaço na Inglaterra, recentemente estava trabalhando no Everton, então tem essa experiência de Portugal e da Inglaterra, um treinador que está livre no mercado e é um nome especulado. E eu ouvi falar do Luiz Felipe Scolari, do Renato Portaluppi e do Marcelo Galhardo. Seriam os outros 3 nomes do Flamengo, além do Jorge Sampaoli. Incrível, todos com características diferentes.
Eu acho que o Marcos Silva, talvez, né, pela vivência europeia, seja um treinador mais próximo dessa ideia de Jorge Jesus, né? Eu acho que todos os outros que estão aqui, ô Júnior, são treinadores que vão pegar esse estigma muito mais forte, porque vai ser um confronto de treinador brasileiro com a escola europeia. Vai ser difícil também de encaixar isso dentro de um time que está azeitado, que está voando, né, e que assimilou as ideias do Mister. E eu acho que tem outra questão também, Silvio, que é o seguinte, e Kleber, o Jorge Jesus é uma figura, né? Ele é um cara de muita personalidade. Mesmo, ele até, na minha opinião, ele em algumas entrevistas, algumas falas dele, ele deu uma escorregada na arrogância, enfim, foi meio petulante. Mas qual é o treinador que não é, né? O Renato, por exemplo, né? Como é que eu vou falar que o técnico do Flamengo é marrento, né? E olha o técnico do meu time. Mas o Jorge Jesus, ele é uma figura, né? Ele é figuraça, e eu acho que isso aí é muito importante no meio do vestiário. O jogador gosta disso, né? Tu vê o abraço que o Gabigol dá nele na quarta-feira, depois de ganhar o título carioca, conversa ao pé do ouvido, beijo no rosto. Ele tem, o Jorge Jesus, na minha opinião, ele tem esse carisma também, né? Ele é um cara que é uma coisa que não se compra, que não se constrói, né? Ele é um cara carismático, assim, e eu acho que o boleiro, o jogador de futebol, o vestiário abraça isso. E uma ruptura muito grande, por exemplo, como seria o Filipão, um cara, né, mais linha dura, aquela coisa. Tem que lembrar que os caras estão no Rio de Janeiro, né, Silvio? Ganhando 800, 1 milhão por mês, tem as folgas dele, tem praia. É um outro jeito de lidar com as coisas. E o Jorge Jesus, para mim, aliou isso. Ele junta esse carisma, essa persona dele, né, essa figura que ele é, com muita qualidade dentro de campo, né? O Jorge Jesus, ele me incomodou muito os gremistas, né? Ele atrapalhou muito aqui os planos dos gremistas, mas tirando a parte da rivalidade, cara, o trabalho que ele fez no Flamengo foi histórico, né? Foi revolucionário aqui no Brasil. Bom, o que será que o pessoal tá dizendo aí, Maiká? Eu imagino que na interatividade a questão do Grenal, na verdade, porque se você ainda está acompanhando a gente ainda não está sabendo, o Grenal não vai ser em Porto Alegre. A prefeitura anunciou que o Grenal, que Porto Alegre não tem, em função da Covid, nesse momento, a possibilidade de realizar o clássico Grenal, já marcado para quarta-feira com televisão aberta, mas não será em Porto Alegre. Hein, Maiká? O pessoal está comentando aqui. O Flávio Guedes está perguntando nossa opinião, acho que ele chegou agora, né? Perguntando nossa opinião sobre a saída de Porto Alegre do Grenal. A informação é que Bento e Caxias surgem realmente como favoritos para receber o clássico Grenal. Provavelmente o Grenal vai ser na Serra. Não importa muito também, né, Silvio? Porque é TV fechada, vai estar calor. Então vai estar quente, não importa muito também, porque é TV fechada, não vai ter torcida, né? E o pessoal tá perguntando aqui, tem muitos comentários políticos também, né? Claro, não tem como não cair nessa discussão partidária, enfim. Tem o pessoal brigando nos comentários, mas o pessoal quer saber a opinião da gente sobre essa mudança de local aí, Silvio. É que não tem, assim, não dá, eu acho assim que não tem nem muito comentário a fazer, né? Porque é uma decisão técnica. O comentário que eu faço, infelizmente, leva para a área política, porque a decisão é técnica, em função da situação em Porto Alegre. Não pode realizar o jogo aqui, quer dizer, ele tem que ir para algum lugar. Se for para a questão de opinião, onde deve ser o Grenal, bom, eu não tenho dúvida nenhuma, que nesse caso o Grenal efetivamente tem que ser em Caxias do Sul, não sei em que estádio, mas tem que ser em Caxias do Sul. Silvio. Oi. Se for o critério técnico, todas essas cidades que foram ranqueadas pela federação para sediar os jogos, elas estão em bandeira vermelha, né? E Juí, por exemplo, está em bandeira laranja. Então, se for esse critério, São Luís Juí é a única cidade que teria condição, né? Mas aí Kleber, tem uma logística, né? Kleber, para um pouquinho. Caxias está com bandeira vermelha? Sim. Mas o prefeito de lá não está tirando o Caju de lá, né? Não. Pelotas até ontem tinha restrição, né? Tanto que Brasil e Pelotas foram os dois últimos times a voltarem ao treino, porque a prefeita Paula Mascarenhas foi firme na sua posição, disse que é um perigo fazer esse transporte de times indo para lá e vindo para cá, né? E ontem, né, já baixou uma nota oficial autorizando a disputa do Brapel em Pelotas, né, na Boca do Lobo. Só que me parecia que com a aceitação, a flexibilização de Pelotas,
Porto Alegre também seguiria isso, né? Mas no fim, Porto Alegre tomou uma outra decisão, e eu acho que eu não vou discutir aqui a análise que o prefeito faz, porque o ideal seria não ter o futebol neste momento. Só que se o governo autorizou e todo mundo se mobilizou e os treinos foram liberados, a essa altura do campeonato, vetar a volta do futebol, sabendo que o problema maior não é o jogo, e sim a movimentação dos torcedores, né, a conscientização do torcedor, eu acho que tem uma decisão incoerente. E pelo critério técnico, Ijuí, que está 1 grau abaixo nessa questão da graduação das bandeiras, seria a sede provável. Só que até Ijuí, né, seria um desgaste muito grande, né, ainda mais num tempo reduzido. Cara, exercício de imaginação. Vocês já imaginaram se o prefeito de Caxias do Sul anuncia entre hoje e amanhã que nesse momento não dá para realizar jogo em Caxias do Sul? Então... Tudo é possível, porque a bandeira lá é vermelha, como aqui? Não, Silvio, não tem nenhum lugar no Rio Grande do Sul para realizar futebol. Só Ijuí, realmente, né? Só bandeira amarela. Não, mas o ideal é que Ijuí tivesse bandeira amarela, não laranja, né? Enfim, teoricamente não tem, se a gente for foram abertas exceções, né? Exceção para voltar a treinar, exceções para voltar o gauchão retornar, e é aí que está o problema, né? Porque se foi aberta uma exceção, não foi comunicado isso, entendeu? E aí as pessoas que estão em casa enxergam o seguinte: tá voltando o gauchão, então beleza, vou voltar às minhas atividades normais, vou abrir a padaria, vou abrir o açougue, a vida está seguindo. É isso que falta, entendeu? Eu acho que falta colocar para a população que não é um retorno à normalidade, que o futebol é uma atividade de exceção, que tem todo um protocolo de saúde, que um ônibus, que uma pessoa que pega o ônibus para trabalhar não tem, por exemplo, né? Eu vi uma estatística esses dias que os maiores índices de contaminação são profissionais de saúde, comerciantes, porque atendem público, né? E idosos, porque os idosos estão na rua aí, jogando bingo aí, jogando dama nas praças, não conseguem ficar em casa. Então é mais ou menos por, né? O futebol não está nesse alvo aí, né, Silvio? Só que é colocado de uma forma abrupta, assim, para a população. O futebol está voltando. Semana que vem já tem jogo, vamos embora. E não é assim, né? É um momento é um momento histórico, é um momento de exceção na história do país, na história da humanidade. E aí faltou comunicação entre os poderes também, e agora a gente tem essa indefinição. Kleber Grabowska, de surpresa, de forma surpreendente, o Inter anuncia que está trazendo um centroavante, se não me engano, de 19 anos, que veio do Santos, chamado Yuri Alberto. A surpresa não está exatamente aí. Na vinda de um jogador, saiu o Gustavo, né? Adorado pelo Baldasso, o Gustavo. Ele saiu e o Internacional precisava de um novo centroavante, e foi buscar. A surpresa não está aí. A surpresa está no nome e daqui a pouco nos valores investidos para essa contratação. O garoto de 19 anos vem por R$200 mil mensais. Então, Kleber, eu gostaria que tu falasse um pouco mais a respeito desse novo centroavante do Internacional. Algumas questões, né? O Internacional não paga nada para o Santos, porque o Yuri, com 19 anos, está encerrando o seu contrato em julho, não vai renovar, já anunciou isso, e a partir dessa oficialização do rompimento, o Yuri assinou um pré-contrato. O Internacional está meio cabreiro, porque vazou esse pré-contrato, vazou o documento, né? E aí o Internacional ontem emitiu uma nota oficial admitindo o negócio, admitindo que já tem o pré-contrato e que vai respeitar os prazos legais. Não sei se o Santos vai tentar alguma coisa, né? Mas o Internacional ele até está pensando em acionar juridicamente, quer fazer uma investigação para saber de que maneira esse documento foi vazado. Bom, o negócio está encaminhado, o Inter paga 10 milhões pro jogador e seus empresários. Seriam 5 milhões e 200 mil a cargo de luvas e mais 4 milhões e 800 mil como antecipação do direito de imagem, né? Um dinheiro que o jogador vai receber mais adiante. O salário é de 200 mil e a partir do momento que ele completar 20 jogos como titular do Internacional, ele ganha mais 30 mil no mês seguinte. Então passa de 200 para 230 mil. E o contrato é de 5 anos. O Yuri Alberto é uma revelação do Santos e talvez um talento prematuro que faltou ser lapidado, porque ele foi lançado com 17 anos pelo Elano,
bem cedo no time principal, era apontado como uma joia do Santos, e olha que o Santos tem essa característica de promover principalmente bons atacantes na categoria de base, só que a resposta imediata do Yuri no time de cima não foi legal. E quem decolou foi o Rodrigo com Y, o Rodrigo, né, que está no Real Madrid. Então, o Santos mirava sucesso no Yuri Alberto, mas quem decolou foi o Rodrigo. O Rodrigo ficou para trás, aliás, o Yuri Alberto ficou para trás, mas Silvio estava investigando aqui. O Yuri, ele começou o pré-olímpico, esse que classificou a seleção brasileira para Tóquio, como titular. Ele foi titular no primeiro jogo contra a seleção peruana. Foi substituído no finalzinho, mas começou como titular. E ele perdeu a posição para o Matheus Cunha. Naquele grupo que o Jardine levou para lá, eu fiz uma nota aqui, ó, o ataque era Paulinho, o Yuri Alberto e o Antony. E ele perdeu o lugar para o Matheus Cunha. O Matheus Cunha entrou no time, começou a fazer gol, né? E foi o grande destaque do Brasil. E aí o Yuri Alberto ele foi para o banco de reservas, não voltou mais e só apareceu quando o Brasil usou o time reserva. E no Santos, ele não vinha sendo aproveitado. Ele teve aquele primeiro momento com o Elano, voltou para a base, e nesse ano o Gesualdo, que é o técnico português, colocou ele no grupo de cima, fez 5 jogos e 1 gol. Pois é, cara, mas o que surpreende realmente são os valores, né, Kleber? Para um jogador que não está afirmado. Evidente que o Internacional deve estar acompanhando esse jogador há tempo, deve ter buscado todas as informações. O Rodrigo Caetano sabe muito desse tipo de atividade, de trabalho, ele conhece muito, evidentemente, esse terreno. Agora, que surpreende realmente pelos valores. Mas aí entra outra ponta, o Delciro Sonda, né? O investidor do Internacional. Que o que se diz é que não, mas quem vai pagar é o Delciro, esse tipo de coisa, quem fez o negócio. Não, muito bem, mas é uma outra dívida que o Internacional está, com alguém, o Inter está assumindo uma dívida tão alta. Não paga agora nada para o Santos, mas paga futuramente para o Delcir, né? Porque o Internacional faz contrato de 5 anos com um jogador de 19 anos, paga alto. Acho que o Internacional está apostando aí numa grande revelação. O sucesso que o Yuri Alberto não teve no Santos, o Internacional espera que aconteça aqui. O Internacional disse que não ia gastar dinheiro, não ia fazer contratação, que a prioridade era pagar salário e manter a folha de pagamento em dia, né? Esse é um negócio de ocasião. Eu vejo isso aí mais ou menos com a contratação do Oscar. O Oscar era um baita jogador lá no São Paulo, que estava meio que no desvio lá, tinha uma incompatibilidade com a direção do São Paulo. O Internacional foi lá, atravessou o negócio, depois até discutiu na justiça, pagou alguma indenização pro São Paulo, mas foi um negócio de ocasião. E como o Internacional não tem dinheiro para investir, para fazer contratação, tanto que a única contratação que o Internacional tinha feito nos últimos tempos foi o Matheus Justa, pagando só o salário, dessa vez para convencer o Yuri, que até estava cogitado, né? A gente estava vendo ali vários times da Europa e principalmente da Itália estavam interessados na contratação do garoto. O Internacional teve que pagar alto, né? E me lembra também outro negócio, né? O Internacional, quando começou a montar aquele time para disputar a Série B, ele pagou alto pelo Potker da Ponte Preta e pagou alto pelo Wendel, que era titular no Corinthians, botou salário lá em cima e aí assim, né, garantiu o reforço. O Internacional, nessa contratação, ele está fazendo uma aposta e um investimento muito alto. Muito, Kleber. E essas outras contratações referidas por ti, e até pode ter sido errado gastar tanto para trazer os jogadores, foi numa outra situação no país. Agora a situação é de pandemia, onde os jogadores do Internacional tiveram seus salários reduzidos e, se não me engano, transferência de parte do Internacional para que eles recebam o direito de imagem, né? E o garoto chega com um salário alto e chega recebendo um valor determinado pelo direito de imagem. Eu não sei como é que isso repercute dentro do grupo. O Baldasso está fazendo todo o esforço possível nas redes sociais para dizer que não vai ter problema nenhum dentro do grupo do Internacional. Tomara para os interesses do Internacional que realmente não aconteça. Agora, o que mais me chama a atenção, Júnior Maicá, é realmente o jogador chega pelos valores como uma espécie de fenômeno para o Internacional. É ruim quando acontece isso, né, Silvio? Porque gera uma expectativa em cima do jogador jovem, né? Que é uma pressão desnecessária, né? Uma pressão que ele é uma promessa, realmente, o investimento é alto, né? E o futebol tem dessas também. Claro que um clube europeu fazer esse tipo de investimento é muito mais fácil, né? A gente está vendo aí até uma mudança no comportamento dos clubes no quesito contratações, né? O Real Madrid, por exemplo, está comprando jogadores muito promissores, claro, de um outro nível, né, como Vinícius Júnior, como Rodrigo, coloca no Real Madrid B, né, no Castilha, né, Real Madrid Castilha, e depois vai fazendo a transição para o principal, para não queimar o jogador, para o jogador se adaptar ao estilo de futebol europeu.
E o Inter está fazendo isso agora, está prospectando um jogador muito jovem, né? É um valor alto, tem um investidor por cima. Acho que a expectativa do Inter é que não vazasse essa informação de valores, né? Realmente tem custo, né? Tem um custo alto aí para uma aposta, não deixa de ser uma promessa, né? Uma promessa é uma aposta. Claro que se ele vingar, vai todo mundo. O futebol tem disso também. Se ele vinga, todo mundo bate palma, né? E se ele acaba indo mal, todo mundo acaba criticando por valores, né? Agora, eu acho melhor, Silvio, gastar numa promessa do que gastar em jogador que tá aí. Não há dúvida nenhuma. Isso, né? Isso é uma coisa que eu ia falar, né? Vou citar o Tardelli aqui, por exemplo, né? O Diego Tardelli, que já passou aqui tomando dinheiro do Grêmio e agora tá lá no Atlético Mineiro, agora se machucou aí. Ou então o Internacional, que foi contratar jogadores como o Ariel, Natanael, o Alpen, né? O Ariel, não, até falando em centroavante, né? O Trellis e o Ariel, tu sabia que era dinheiro posto fora, que não iam dar a resposta, né? É melhor tu fazer o investimento num garoto que tem potencial, que é colocado como proposta, como promessa, do que investir em jogador nota 6. Eu acho que o Internacional, nesse aspecto aí, tá investindo um dinheiro muito melhor. E até mesmo no investimento do Gustavo. Se eu não estou enganado, o Gustavo ganhava mais do que vai ganhar o garoto, né? Eu vou repetir, o Internacional evidentemente deve ter feito um trabalho muito bom para buscar todas as informações e o acompanhamento, e o Rodrigo Caetano é craque realmente nisso, e vocês têm razão, se é para investir um dinheiro, que se invista num jogador assim, e que vem para ser do Internacional, e o Internacional vai colocar aí a multa rescisória. Se o garoto daqui a pouco dá resposta e explode, chamando a atenção da Europa, o Internacional tem ali adiante já a possibilidade de uma venda que ele necessita, né, nesse momento, como qualquer clube brasileiro, né? Ao contrário de tendo um jogador de 30 e poucos anos, como era o Gustavo aí, não sei se eu acho que tinha mais ou menos isso aí. É isso aí. E assim, Silvio, agora a bola tá com o jogador também, né? Agora é com ele, né? Bola ele tem. A gente sabe que tem uma mudança de comportamento aí dos jogadores também. Estão ficando ricos muito cedo, na minha opinião. O jogador de futebol, com 17, 18 anos, é tratado como superestrela, né? Com salários e todo o paparico que envolve uma carreira de jogador. Chega no profissional, não confirma. Né? E são vários casos, a gente vê, por exemplo, a gente viu o Grenal... Sarrafiori, né? Sarrafiori, um exemplo clássico. O Internacional recentemente fez um exercício, botou na geladeira, vão fazer uma adaptação para o Sarrafiori entrar voando, e o Sarrafiori até agora não, acho que já está na metade do contrato e não aconteceu, né? Não vingou, né? E agora depende muito mais do jogador, né? Agora eu saúdo, assim, acho bom que se invista em jovem, assim. Só que eu tenho medo, é caro, né, Silvio? A gente tá falando de um outro mercado, né? É muito mais fácil um time com muita grana fazer isso, né? Esse tipo de movimento, mas, enfim, e que, claro que deve gerar um bico torcido, vestiário também, né? Sabe como é que é jogador de futebol. 6 espirros indicam o quê? Rinite. Só? Que bom. No torneio início, isso dava um pênalti. Dava? Daqui a pouco chega um determinado número de espirros. Eu já dei 6 no programa. Ô, Silvio. Eu tô ficando doido. O presidente Luciano Oxman, da Federação Gaúcha, falou agora há pouco na Rádio Grenal, e ele disse que Bento Gonçalves e Caxias deve ser o destino mesmo. A Serra Gaúcha deve ser o destino do Grenal mesmo. O Edu até colocou aqui pra gente uma mensagem aqui no privado sobre os estádios para a dupla Grenal jogar o Campeonato Brasileiro a partir de 9 de agosto. Bom, eu torço para que não seja necessário que eles saiam dos seus estádios, né? Mas de qualquer maneira, a gente não sabe como estará lá a pandemia. Tem um mês, menos de um mês, né, para resolver essa situação, porque vai começar o Brasileiro e aí, como diz o Muricy, é quarta e domingo, né? É um aqui, um fora, um aqui, um fora. Eu até acho que não sei se a CBF vai fazer isso, mas eu acho que deveria mudar um pouco essa questão do mando de campo no Brasileiro, por enquanto, durante a pandemia. De repente, um clube jogar 3 jogos em casa e 3 fora, tentar realocar por região, assim, porque vai ficar muito difícil esse vai e vem, né, de clubes, aeroporto, todo esse deslocamento aí, e vai ser realmente quarta e domingo, não tem para caber todo esse calendário aí, vai ser uma loucura. A gente vai ter
um Brasileirão, aí, um resto de temporada de muita lesão física, de muito desgaste muscular, né, dos jogadores. Mas só trazendo a frase aqui, Silvio, o Luciano Oxman disse que o que dá menos impacto em termos de realocação é Bento Gonçalves, porque já está autorizado e não tem jogo na data, né? Então, seria o caminho mais fácil para o Grenal jogar em Bento, né, na famosa Montanha dos Vinhedos. Aí ele completa a frase dizendo: é Caxias ou Bento. Em uma dessas cidades deveremos ter o clássico Grenal. Muito bem. Kleber Grabowska, o que tu recomenda nessa sexta-feira aí, hein, Kleber? Eu recomendo o seguinte, Silvio, eu nem vou falar de série, de livro, eu vou falar um negócio que aconteceu ontem, né? O Real Madrid conquistou o título, a gente estava falando, né? O Real Madrid, na primeira temporada sem Cristiano Ronaldo, ele supera o Barcelona, e ontem, no final da rodada, o Real Madrid ganhou 2-1 do Villarreal, com 2 gols do Benzema, que foi o protagonista junto não, né? Mas acho que foi o principal diferencial do Real Madrid nessa conquista do título, fazendo gol e fazendo grandes atuações, né? Ganhou 2-1 do Villarreal, e do outro lado, o Barcelona, que precisava de um milagre para ser campeão, acabou perdendo em casa para o Osasuna por 2-1. E ontem o Messi disse, do jeito que a gente está, não sei qual vai ser o futuro na Champions League, porque o Barcelona já teve um enfrentamento com o Napoli, tem o jogo de volta dia 9 de agosto, né? O Messi praticamente demitiu o treinador, né? Não sei se demitiu o treinador ou a direção de futebol, porque ele disse, do jeito que dá, não tem futuro esse Barcelona aqui. Então, nem a imprensa da Catalunha está segurando o Quique Setién até dia 8 de agosto, que é o jogo contra o Napoli. O Barcelona parece que chegou no limite, né, Kleber? Parece que precisa de alguma coisa, uma reformulação, um negócio assim, mesmo tendo Messi. O Messi muitas vezes resolveu sozinho, mas parece que ele encheu o saco diante do excesso de responsabilidade que ele assume com mandos e desmandos, né? E parece que há muito tempo o Barcelona não consegue acertar a mão com o treinador, né? O Messi parece, as informações aquela que se tinha do Messi tá de saco cheio, né? E de repente até procurar uma transferência nessa janela. Ontem ficou claro isso, né? Essa declaração dele, né, tá de saco cheio de carregar o time nas costas. Ontem ele fez um golaço de falta e nem comemorou, né? Jogou a mão pro lado, assim, brabo, fez o gol e pistolou, né? Como a gente diz. E lembrar que o Barcelona estava na frente, né, Silvio? O Barcelona estava ponteando o campeonato começou pós-pandemia com 2 pontos na frente, né? E foi tropeçando, e o Real Madrid acabou ultrapassando, assim. E outra coisa, sempre se criticou muito o Benzema, né? O torcedor de futebol tem essa mania de sempre ter algum alvo, né, num clube, assim, né? Mesmo quando o time é bom, assim. E aí, no caso, quando tinha o Cristiano Ronaldo, se criticava muito o Benzema. Para mim, o Benzema é um baita de um centroavante, faz gol, tem habilidade, dá assistência, e, como disse o Kleber, né, foi o protagonista dessa conquista, né? Ele e o Sérgio Ramos. Aí o Sérgio Ramos, acho que fez 10 gols, né, no campeonato. Imagina um zagueiro fazer 10 gols. Alguns de pênalti, claro, mas ele é o batedor oficial agora com a saída do Cristiano Ronaldo, mas carregando nas costas esses dois, né? 2 jogadores de muita personalidade. E quem puder ver o segundo gol do Benzema, dá uma olhadinha na jogada do Vinícius Júnior. Um espetáculo de jogada. Muito bem, Se firmou, né? Se firmou. Eu acho que o Tite vai ter que começar a olhar esse cara, hein? Pois é, porque o Tite chegou a convocar, mas ele teve um momento que ele não deu resposta, né, Kleber? Mas agora parece que depois da pandemia ele se firmou. Ele explodiu no Flamengo, foi pro Real Madrid, todo mundo dizia só, do jeito que ele não vai jogar no Real Madrid. No fim, ele é titular, né? Teve aí um problema semana passada, parece que estava com suspeita de Covid, fez os testes, foi aprovado. Ele é titular, ele botou, a torcida esqueceu o Bale, ninguém fala mais do Bale, né? É o jogador que vai crescer muito mais. E olha que o Real Madrid tem de um lado o Vinícius e de outro o Rodrigo, né? Acho que esses 2 jogadores daqui a pouquinho, se crescerem da maneira que estão crescendo nessas temporadas aí de Real Madrid, vão incomodar o Tite, né? Uma incomodação bem legal. O Hazard também, né? O Hazard o Vinícius Júnior vai colocar. Acho que a próxima temporada o Vinícius Júnior vai. Se o Hazard não for bem nessa pré-temporada, ele teve lesão também, né? Mas ele diversas vezes foi substituído, inúmeras vezes, para a entrada do Vinícius. Como é que estamos de tempo aí, Maicá? Estamos quase lá. Vai chegar a informação já. E ontem teve uma cena que lembrou, o Clebinho falou do Bale, né, que estava esses dias dormindo no banco de reservas com a máscara nos olhos, e ontem a torcida do Barcelona ficou braba com o Arthur estava com uma postura meio insolente no banco de reservas, bocejando, enfim.
acabou a última partida dele, uma das últimas partidas dele com a camisa do Barcelona, a torcida reclamou muito, ainda mais diante de uma derrota, né? Uma derrota pro Osasuna. Falando em Arthur, o Grêmio tá negociando o Diego Rosa, né, Silvio? Tá vendendo pro Manchester City. Mas isso é real mesmo, essa informação, cara? Essa é a informação que se tem, e por isso se explica essa demora na renovação de contrato, né? Porque o Grêmio priorizava o Diego Rosa e o Elias, 2 jogadores que foram muito bem na Copa São Paulo. O Diego Rosa é campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira. O Grêmio trouxe esse jogador do Vitória, né? Mas o Grêmio vai negociar. Tem o positivo e o negativo, né? O negativo é que perde um jogador que, assim como o TT, vai direto para a Europa sem jogar no time titular. E talvez com esse dinheiro da venda, são 61 milhões o total, né? O Grêmio ganha aí 60% desse valor, dos 10 milhões de euros. O Grêmio talvez possa segurar o Everton, não tem a obrigação de se desfazer do seu maior ídolo, né? Isso aí daria cerca de 30 milhões de reais, né? Eu vi um cartaz aí com o nome de um supermercado de Porto Alegre, não vou citar o nome do supermercado. Real. Pode falar, é supermercado Real. Tá. E uns rabiscos ali que eu não entendi o que tinha isso aí. Informação que vamos até 2h05. Temos mais 6 minutos de programa. Ontem, quando eu queria mais tempo, não deram, né? Aí é com a direção do programa. Eu sou apenas um mero participante, Silvio. Ô, Silvio, olha só, cara, eu tava... Desculpa, vai lá. Não, é que eu ia falar, eu até ia chamar o Kleber para isso. Kleber, o time do momento chama-se Atalanta, da Itália. Goleia todo mundo, Kleber. Contra quem vai jogar o Atalanta na próxima fase da Champions League? Ele tá ali. Bayern de Munique, pode ser? Não, o Bayern de Munique não tá classificado. Esse jogo já tá confirmado. Deixa eu ver aqui. Mas olha, cara. É vice... Até ontem, né? Até antes dos jogos de ontem era o vice-líder do campeonato italiano, né? É a melhor campanha. Atalanta e PSG. Olha, Neymar. Se cuide, Neymar. Não, Neymar não, né, Silvio? Porque quando saiu o sorteio dos confrontos, e saiu o nome da Atalanta, o Leonardo, brasileiro, ex-seleção brasileira, que é o gerente do PSG, deu uma risadinha assim, tipo, sabe que legal, né? Vamos pegar o Atalanta. Te prepara. Vai ser um jogo bom, hein? Se quem acha que é jogo disparelho, não, vai ser jogo bom. Claro que é. Igual o dirigente do Corinthians, aquela vez que ficou feliz em pegar o Guarani do Paraguai, vocês lembram? Esqueci o nome dele. Silvio, mudou. A informação aqui do Globoesporte.com, o nosso querido Jorge Jesus vai ganhar 3 milhões de euros por ano no Benfica, e só falta comunicar oficialmente realmente a direção do Flamengo. Estava dando uma olhada aqui no plantel do Benfica, né? E vai precisar contratar, só para avisar o Jorge Jesus, tá? O time do Flamengo é 55 vezes melhor que esse time do Benfica. Maicá, 3 milhões de euros. 3 milhões de euros por ano ele ganha no Flamengo, Maicá. Então, é o desejo bota assim, de voltar a 3 vezes 6, 18 milhões. Tá? Isso dá cerca de 1,5 milhão, 1,5 milhão por mês. Eu acho Se diz que ele ganha 2 no Flamengo, não estou entendendo isso aí. A renovação dele agora que aumentou esse salário dele, né? Eu acho que o salário dele estava em torno de 1 milhão, e aí ele renovou agora há pouco, mas vai romper, né? Eu acho que é esse valor por mês e mais alguma coisa substancial na mão, viu, Kleber? Pode ser. E o Benfica, ele contratou antes de definir o técnico, né? Ele contratou o Pedrinho do Corinthians, né? Vai começar a pagar agora em agosto. Eu acho que o Pedrinho não é bem o jogador que o Jorge Jesus gostaria de ter. O Corinthians está devolvendo lá para o Benfica também o colombiano Yony Gonçalves, né, que jogou no Fluminense. São 2 jogadores que passaram aqui pelo futebol brasileiro que o Jorge Jesus conhece. Não sei se vai querer. A ideia dele é os jogadores de intensidade, qualidade técnica e inteligência, como o Bruno Henrique e principalmente o Gerson, que é um pulmão e um grande pensador desse time do Flamengo. Silvio. Oi? O Jorge Jesus, contrato de 3 anos, 3 milhões de euros líquidos por temporada. No Flamengo, no novo vínculo, no Flamengo, no novo vínculo, ele receberia cerca de 4 milhões de euros por ano. Ele vai receber menos lá. Não cita aqui a notícia se seria líquido também, né? O pagamento do Flamengo. Ele volta ao clube português, onde trabalhou entre 2009 e 2015 e faturou o tricampeonato português. O clube rubro-negro terá direito a receber 1 milhão de euros, multa rescisória estipulada no contrato. Então. E ele está tentando, ele ainda não tem a confirmação, mas está trabalhando na ideia de levar o Márcio Tanuri,
como bem citou o Kleber, né, um dos grandes responsáveis pela recuperação dos atletas no ano passado do Flamengo em tempo recorde. E a informação é essa. Agora é o seguinte, eu tô olhando o plantel aqui, ele vai, olha, ele deve ter pedido contratação, porque, pelo amor de Deus, esse time do Benfica aqui, vou te falar, eu conheço aqui o Franco Serve, que era do Rosário, que é um bom meio-campista, né? Acho que ele foi comprado por um time grande, não me lembro qual, não sei se PSG, não, PSG não. Ele foi comprado por um time grande na Europa e agora tá no Benfica. É por aí, conheço pouca gente. Tem o Pedrinho do Corinthians, né, que é um jogador médio, Ione Gonzalez, enfim. Olha, esse time não faz sombra pro Flamengo. Silvio, Finuto Minal. A verdade é que o Jorge Jesus está desmontando o Flamengo nesse momento. O Flamengo não tem ninguém na comissão técnica se ele levar todo mundo, porque ele tinha a sua comissão permanente e afastou essa comissão depois que o Jorge Jesus, com todo o seu grupo, foi contratado. É um desafio muito grande realmente para o time do Flamengo. Bom, a gente começou o programa... Equilibrou o brasileiro, hein? Equilibrou o brasileiro, hein? Pelo menos na arrancada. Bom, a gente começou o programa com a informação de que Nelson Marquesan e a Prefeitura de Porto Alegre anunciaram que não tem Grenal em Porto Alegre na próxima quarta-feira, deve ser em Bento Gonçalves ou em Caxias do Sul. Peço desculpas a quem estava assistindo o programa pelos vários espirros que eu dei aqui, limpadas de nariz e esse tipo de coisa. O que eu vou fazer? É o clima. E vem um calorão por aí. Ô Silvio, a torcida do Flamengo colocou o nome do Pochettino, Maurício Pochettino, ex-Tottenham, nos Trending Topics aqui no Twitter, né? Citando como um possível alvo que o Flamengo deveria ter, né? Como técnico, tá disponível no mercado. Segunda-feira a gente volta com o Bairrista FC, apresentação de cueca e sem camisa, porque o verão enfim está chegando. Tchau, até segunda.